O Superman é um dos personagens da cultura pop mais famosos de todos os tempos. Isso talvez se deva à brilhante atuação de Christopher Reeve nos filmes de Superman lá nos anos 70 e 80. Claro que com isso, as vendas de quadrinhos foram alavancadas e o herói se tornou um fenômeno. Mas ali nos anos 90, ele estava meio que caindo no ostracismo e os editores disseram que precisavam de um fato novo. Foi então que eles resolveram fazer um dos maiores fenômenos culturais dos anos 90. Olá, eu sou Alexandre e vocês estão em mais um vídeo do canal Jogatina. E hoje eu vim trazer para vocês sobre a morte e o retorno de Superman, mais precisamente os jogos de Mega Drive e Super Nintendo. A versão que eu mais joguei foi essa daqui, tá? É a versão de Mega Drive, então eu tenho um carinho enorme sobre essa versão, por isso mesmo que é ela que tá na thumb do vídeo aí. Mas como eu disse, ele foi lançado também para Super Nintendo, tá? Aqui eu tenho a fitinha, ela é uma fitinha paralela, na verdade, tá? Por isso que ela tem aqui Superman 2, mas foi um dos jogos que eu mais joguei lá nos anos 90. E também, claro, como eu falei, ele foi baseado em uma história em quadrinho. Essa história aqui, que eu também tenho, tá, que foi dividido recentemente em 2 volumes, são 2 volumes bem grandes, tá, são bem recheados, a história tá completa e tem várias artes extras aqui também. Foi dividido em 2 porque na época ele saiu em formatinho, que é aquele formatinho pequenininho, quem é da época vai lembrar que tinha na banca, e como eram muitos volumes e a história foi lançada durante 2 anos, ela que acabou sendo muita coisa, então eles dividiram em 2. Tá, mas recentemente, eu acho que ano passado ou no ano retrasado, eles lançaram a versão de Omnibus, que é aquela versão com todos em um livro só. Mas como eu já tenho esses, e também porque é muito caro um ônibus, né, eu acabei ficando somente com esses. Mas antes de seguir para o vídeo e contar um pouquinho da história desse quadrinho e, claro, muito da história do jogo, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, deem um like, ative o sininho e, claro, né, comentem aí se vocês querem mais histórias sobre jogos e quais os jogos que vocês querem. Então, bora pro vídeo. Como eu falei anteriormente, esse foi um dos maiores fenômenos culturais dos anos 90. A morte do Superman foi vivida e encarada como um evento real, noticiado em jornais e TV. O evento rendeu diversas adaptações, incluindo o famoso seriado Smallville, eventos nas animações da Liga da Justiça, o filme Batman vs Superman e, é claro, nos games. Superman é conhecido como um dos super-heróis mais fortes de todos os tempos, e é considerado praticamente invencível. Por isso que nessa época, ver o personagem com tamanha força acabar morto gerou uma repercussão tão forte. Claro, tocado por uma brilhante campanha de marketing. A ideia de matar Superman não é recente. Seu próprio criador, Jerry Siegel, escreveu em 1961 uma história imaginária sobre uma possível morte do super-herói. Nela, há uma ideia sobre o que seria a morte do Homem de Aço e sua repercussão, que já dava ideia sobre o que seria esse evento. Algumas outras histórias também já traziam uma possível morte de Superman, como essa HQ aqui, O que Aconteceu com o Homem de Aço, escrita pelo gênio Alan Moore, mas foi só lá em 1992 e em 1993 que a gente teve a real dimensão do que seria a morte do Superman. Com ampla cobertura da mídia por todo o mundo, em alguns momentos a impressão era que o Superman vivia em nosso universo e havia morrido para valer. A saga, que contou com as mentes de Mike Carlin, Dan Jurgens, Roger Stan, Louise Simonson, Jerry Ordway e Carl Castle, contou com uma saga dividida nas seguintes partes: a morte do Superman, no qual o Homem de Aço enfrenta o Apocalipse em uma luta dramática e nunca antes vista, com um trágico desfecho, como o próprio título já diz, né? A morte do Superman. A seguir, a gente tem o Funeral para um Amigo, que apresenta a repercussão no mundo DC sobre a morte do super-herói, o que inclui reflexões de heróis e vilões sobre o ocorrido. O terceiro arco é Além da Morte, onde traz 4 super-heróis que buscam ser o próximo Superman e mostra como seria o mundo sem o Homem de Aço. E por fim, o Retorno do Superman, que mostra a volta do super-herói. E é claro que lá nos anos 90 a gente tinha uma máxima, né? Tudo que fazia sucesso acabava virando videogame. E é óbvio que a morte do Superman não podia ficar de fora dessa. Quem teve as honras de colocar a mão no jogo foi a então empresa novata Blizzard, com a Sunsoft cuidando da sua publicação. A Blizzard, que já tinha lançado na época Lost Vikings e estava com o consagrado Rock'n'Roll Racing nas prateleiras, traduziu o arco em forma de um beat'em up, o mais conhecido briga de rua, né? Mas com todo respeito à história original. Assim, os donos de Super Nintendo, que teriam neste game o único jogo de herói para o console, receberam o game em 1994.
Já os donos de Mega Drive receberiam o game um ano depois. É praticamente o mesmo game, com adaptações devidas para cada console em específico. Uma hora dessas eu faço um vídeo mostrando as diferenças deles. Mas seguindo a cartilha do bom e velho briga de rua, tu anda pela fase espancando tudo que se move ali, todos os chefes, todos os inimigos, encarando, claro, o chefe no final da fase. Com a diferença que tu pode voar, limitado, óbvio, pela tela, e também pode soltar os poderes especiais. O jogo conta com 9 fases, onde tu vai passando por todas as etapas da história, desde a revolução dos moradores do subsolo de Metrópolis, até o surgimento de Apocalipse, a aparição dos 4 super-homens, a destruição de Cold City e o plano final do Super Cyborg. Os caras até se deram ao trabalho de adaptar algumas das imagens mais icônicas dessa fase dos quadrinhos para a pixelização dos videogames. Os gráficos são bem bacanas para a época, na verdade, e a jogabilidade também não é ruim. O jogo é um briga de rua clássico, bem no estilo conhecido por muitos de Streets of Rage e afins. Infelizmente era só para um player, e quem quer que estivesse jogando contigo na hora só ia ficar assistindo mesmo. Dava até para começar bem empolgado, porque a liberdade do personagem era bem maior do que os jogos da época. Você podia explorar bem os cenários de fundo arremessando os inimigos para encontrar itens extras. O Superman podia socar, arremessar, pular e até atirar com a sua visão de calor. Mas o feature mais interessante, como eu falei antes, era a habilidade de voar pelo cenário. Afinal de contas, o que um jogo de Superman sem ele poder voar? Bastava dar um pulo duplo e pimba, tava lá ele planando no ar. Nem sempre essa habilidade era útil, é verdade. Mas e aí? A gente tinha, sei lá, 15 anos, 10 anos na época, então não tinha como achar isso muito ruim. As 9 fases em si eram até bem fáceis e um pouco repetitivas. Se tem um ponto bem fraco no jogo é essa repetição de planos de fundo e de inimigos. Tinha horas que era até meio chato, porque eram certos momentos que tu já sabia exatamente que tipo de personagem vinha, porque eles já haviam aparecido trocentas vezes antes. Ainda assim, não era difícil passar meio que incólume por qualquer uma das fases, até você chegar no chefão. Bom, esse sim, os chefes eram mega difíceis, parece que eles gastaram todo o dinheiro deles em chip de memória para inteligência artificial. Às vezes até parecia que tu estava jogando um jogo do Mega Man, porque das duas uma, ou tu usava um combo muito específico de tiro, pulo, soco, repete até o fim, ou gastava todos os especiais e gastava algumas vidas no processo. Mas como o jogo tinha continuo infinito, isso não chegava a ser um problema. Controlando cada um dos 4 candidatos a Superman, tu vai vivendo na medida do possível a história do game. A gente entra na pele aqui do Super Cyborg, do Eradicator, uma versão do Superboy e o Homem de Aço, que mais tarde ele era conhecido somente como Aço. Uma curiosidade interessante aqui sobre o Aço é que ele ganhou sua história em quadrinho própria e até mesmo um filme. Vocês devem se lembrar daquele filme do Aço com o Shaquille O'Neal lá nos anos 90, né? Pois é, o filme foi terrível e o personagem ali foi por água abaixo. Levou muitos anos para DC resolver apostar novamente no Aço, mas fica aqui essa curiosidade. A Blizzard fez um resumo com alguma liberdade a fim de manter uma boa dinâmica do game, e teve uma recepção razoável entre os jogadores, e conta com opiniões divididas, há quem goste e há quem não goste, mas muita gente curtiu de alguma forma essa aventura. A própria revista Ação Games número 68 de setembro de 94 curtiu bastante o game. Empolgados com toda a revista de games dos anos 90, a publicação elogiou os cenários, mas reclamou da quantidade limitada de inimigos. Já a Super Game Powers número 5, de agosto do mesmo ano, também falou bem do visual, incluindo os cenários detalhados de acordo com a revista. A Super Game Power também lembrou que o game, apesar de side-scrolling, conta com momentos que lembram um legítimo shooter. Elogiou também a trilha sonora, mas criticou o som, considerando fraco. Na edição seguinte, um detonado mostrava o passo a passo de todas as fases. Por mais esquisito que isso possa soar, a morte do Superman fez muito bem ao herói. Sabemos que o herói não recebe games muito bons, por isso esse game, mesmo sendo considerado por muitos mediano, é considerado como um bom jogo de herói. Enquanto Batman ou Homem-Aranha ganhavam jogos interessantes, o Homem de Aço ficava para trás nos videogames. Mesmo com alguns problemas no jogo, ele sim pode ser considerado como um dos melhores jogos de super-heróis lá dos anos 90. Ele adapta essa HQ magnífica, A Morte e o Retorno de Superman, como eu já havia falado antes, que foi um fenômeno. Então o jogo não tinha muito como dar errado. Eu lembro muito que na época, inclusive, tem uma história muito bacana, eu tenho uma história muito bacana, por isso que eu gosto muito desse jogo também, que o primeiro quadrinho que eu li, com exceção, óbvio, de Turma da Mônica, Zé Carioca, Mickey, foi A Morte e o Retorno do Superman. Porque quando eu passei na banca, tinha a capa da revista, que era toda preta, com o símbolo do Superman saindo sangue, que tá até nesse quadrinho aqui, eles reproduziram
essa capa, né, tá aqui, essa daqui, né, eles reproduziram essa capa e ela era a capa de um formatinho na época. E quando eu passei na banca e vi essa capa com o símbolo do Superman sangrando, escrito a morte do Superman, eu digo, meu Deus, o Superman morreu, vou ter que comprar isso aqui, vou ter que ver. Então eu enchi o saco da minha mãe até ela comprar, e foi aí que eu comecei a me apaixonar também por histórias em quadrinhos. E quando esse jogo saiu, foram as mil maravilhas. Bloqueei ele muitas vezes porque as fases dele não eram muito difíceis, mas os chefes eram muito difíceis. Então eu gastei muitos continues e muitas jogadas nele, terminei diversas vezes. Mas então, vocês curtiram esse vídeo? Faltou eu falar alguma coisa? Vocês querem que eu faça isso mais vezes com outros jogos? Então deixa aí nos comentários, é claro, não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo aqui, claro, se vocês gostaram. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, até a próxima, tchau!